baseado até no laudo da perita judicial, né? Sim. Foi feito um laudo, um caráter conclusivo, onde foi apontado 4 pontos específicos de suposto vício de obra. Dentre esses pontos específicos, né, em razão de vários critérios, a gente tem a proposta com relação a calçamento, que é um item que dá acesso ao prédio através da escadaria e rampa. Sendo que, para isso, a gente precisa de autorização, porque anteriormente, há muito tempo atrás, antes mesmo do ajuizamento da ação, houve uma assembleia em que alguns condôminos não aceitaram as alterações que iam ser feitas nessa rampa. Mas a empresa, desde que todos os condôminos autoriza, a gente tem como proposta fazer essa modificação de acesso, né, da escadaria nova de acessibilidade. Essa é a proposta da empresa. Doutor Renato. Excelência, quando eu digo a devida vinda, doutora Kátia, esse é apenas um dos 9 itens que se requer nessa ação. Portanto, impossível proposta nesses termos, porque muito abaixo do que eu queria. Doutora, eu gostaria de fazer um parênteses aí, até com o doutor Renato, porque assim, eu entendo, até porque a proposta era liberalidade, mas a proposta foi feita baseada no laudo pericial. No laudo pericial conclusivo do perito judicial, foram constatados apenas alguns itens. O outro item que fala sobre a altura, apesar de que a gente vai demonstrar que existe previsão contratual, existe a impossibilidade material de fazer, e a diferença de 2 centímetros, por isso não foi proposta. Mas não sendo aceita a instrução sim, sem problema nenhum, tá? Então tá. Então eu vou, para dar início, eu vou tomar o depoimento pessoal do autor, do representante legal, que é aqui. É o síndico Marcelo. Marcelo, não é isso? Só doutora Cátia, que é advogada, não é isso, doutora? O Daniel foi removido da sala, preposto. É porque eu vou ouvir o primeiro depoimento dele para depois ouvir o dele. Ele não pode escutar o depoimento dele, tá bom? Ok. Bom dia, senhor Marcelo. Bom dia, doutora. Sim, eu vou lhe fazer algumas perguntas, depois eu vou deixar que o doutor Renato conclua com essas perguntas, outras perguntas a título de esclarecimento. Tá bom? Sim. Então, eu queria lhe perguntar primeiro, o senhor é síndico do prédio? Sim, exato. Atualmente, né? Esse prédio, quando ele foi entregue, ele já foi entregue com esses vícios que foram apresentados? Sim, doutora. Desde o início, a gente vem enfrentando grandes problemas em relação à qualidade da construção entregue pela Lastro, né? A gente teve várias intervenções, já teve que fazer serviços até de certa monta para poder contornar os grandes problemas gerados pelas falhas construtivas da construtora. Sim, mas todas essas falhas que o senhor disse, que se apresentou, que inclusive vocês, me parece que andaram, vocês mesmos, independente da construtora, vocês tentaram resolver o problema, não é isso? Não, o que nós fizemos... eu só quero saber, porque me parece que esses problemas surgiram, que vocês tiveram gasto, porque vocês que tomaram a iniciativa, inclusive, de fazer esses reparos. Aí eu quero perguntar para o senhor o seguinte, esses vícios que ocorreram, que o senhor disse que desde que entregou, tinha esses problemas e todo, eu lhe pergunto, ele era de ordem estrutural, de projeto, ou era referido a uma outra unidade? Não, diz respeito ao prédio inteiro, ao condomínio como um todo? Não, os problemas afetam o condomínio como um todo. Eles são gerais, eles geraram problemas, custos para o condomínio que teve que intervir no sentido de viabilizar, de evitar problemas bem maiores, né? A gente já fez algumas intervenções no sentido de evitar prejuízos maiores, que se o condomínio não houvesse intervido, haveria um comprometimento do elemento, por exemplo, da piscina. Nós tivemos que trocar todo o revestimento da piscina porque ele apresentava vazamento, né? Isso é só um dos exemplos. A gente teve que também trocar boa parte da manta da cobertura, né? Porque a gente não tem telhado, a gente tem uma laje impermeabilizada. Foi feito pela construtora ou pelo próprio condomínio?
Não, esse caso, sim, a gente teve essas intervenções porque já estava, inclusive a gente teve que tomar essa providência até para evitar um processo judicial, que era uma unidade, o apartamento 1004, estava todo infiltrado, cheio de infiltração, e o proprietário não morava, ele alugava a unidade, ele estava com dificuldade de alugar a unidade, ele disse, olha, se vocês não tomarem uma providência, eu vou ter que acionar o condomínio. Então, a gente se viu obrigado a fazer essa intervenção, né? Esse problema surgiu quanto tempo depois que foram entregues essas unidades, o condomínio? Acho que quase que simultaneamente, acho que questão de meses. Quando eu me mudei para o condomínio, o prédio já estava ocupado, né? Eu me mudei em outubro. Mas eu me lembro que quando eu estava começando antes de iniciar a minha mudança, nas visitas preliminares ao imóvel, eu me lembro de moradores do marido da antiga síndica, com máquina fotográfica correndo o prédio, registrando os problemas. Isso em outubro de 2011, né? Foi. Sim. E esses problemas, vocês recorreram à construtora? E esses problemas foram sanados? Ou pelo menos alguns foram sanados. Eles foram executados alguns paliativos que não chegaram a resolver, né? Sim, serviços, por exemplo, as fissuras da laje do térreo, né? Eles aplicavam um produto, né? Um epóxi, algum tipo de material elástico que preenchia a fissura, e aí, com o tempo, aquilo ressecava e perdia totalmente a funcionalidade. Né? Então, isso aí... assim, e esses problemas foram sanados, eles voltaram a acontecer? Não, para falar a verdade, doutor, eles nunca foram sanados. Né? O que acontece é que se tomava algumas... Não, mas eles não chegaram lá, você disse que eles fizeram... Não, eles fizeram... Desculpa. Não, o que o senhor está dizendo que eles fizeram, mas que eles só fizeram como se fosse assim, superficialmente, não trataram da origem, da causa do problema. Não assim. Problema efetivamente. Mas eu quero lhe perguntar, uma vez sanado, eu quero lhe perguntar se esse problema surgiu novamente no mesmo lugar, no mesmo problema surgiu novamente. Sim, na verdade, o problema, como eu lhe falei, ele nunca chegou a ser sanado. O que foi tomado serviços de total ineficiência que não resolveram o problema, né? E que, no final, em muito pouco tempo, é como se fosse um tapa-buraco, né? Mais ou menos, você tem um buraco na via, eles tapam um buraco com um material de péssima qualidade, assim, tipo de exemplo. E aí, em muito pouco tempo, na primeira chuva, perde a funcionalidade. Então, quer dizer, foi um serviço... Isso aconteceu nos reparos que foram feitos pela construtora? Aconteceu, sim. Reiteradamente. Os problemas foram voltar a acontecer? Sim. Assim, em alguns casos nem chegou a sanar o problema. Assim, a intervenção foi feita no período de estiagem, na primeira chuva apareceu o problema. Entendeu? Então, esses problemas que surgiram atingem todas as unidades, não individualmente? Não, a gente tem problema nas unidades que normalmente são questões de tubulação, de vazamento, principalmente nos banheiros, né, dar vazamento no banheiro de um apartamento para outro. Mas esses a gente consegue resolver internamente. Agora, os problemas maiores, que são da unidade, que são... O senhor disse que é estrutural. Esses são estruturais. A gente está com receio, inclusive, que a laje do piso, do térreo, né, que é a cobertura do subsolo, já tem alguns pontos em que o reboco está rompendo, né, está caindo alguns pedaços de revestimento por conta da falha na impermeabilização, né? Então, o que acontece é que a água infiltra na laje, ataca a ferragem, oxida a ferragem, ela expande por um processo de oxidação, e no que ela expande, ela acaba caindo pedaços de laje no subsolo, né? Isso ocorreu logo que entregaram, já começaram com esses problemas? Não, esse problema, ele já... Quanto tempo esse específico que o senhor falou? Quanto tempo que ele veio ocorrer? Desde que foi entregar o condomínio?
Tem um laudo no processo que é anterior à audiência. Nesse laudo já foi detectado esse problema de infiltração. Né? Mas quanto tempo desde a entrega do condomínio? Eu acho que não chegou a 2 anos, não. Acho que menos que isso. Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Na verdade, assim, esses problemas das fichas, como eu lhe falei, quando mudei para o prédio, ele foi entregue em março ou maio, não lembro bem, mas quando eu mudei, foi em outubro, já tinha uma série de patologias já se manifestando no prédio. Sim, então o senhor quer dizer que esse problema não foi totalmente sanado? Não. Ou não foi sanado totalmente? Não foi sanado assim. Esses estruturais não foram sanados? Não foram, não. Não, né? Me diz uma coisa, é verdade que eles sanaram esse problema, um dos problemas, me parece, apenas as unidades do andar 7? Exato, tem um problema... Um dos, né? Porque acho que são vários, né? São vários. Um deles era a questão que acontece até hoje, né? Que sempre aconteceu, na verdade. Isso aí, no primeiro período chuvoso, já se manifestou, que é a questão da água que entra no corredor e dependendo da intensidade da chuva, pode até entrar no apartamento. Foi o que aconteceu no 7º andar. Esse reparo que aconteceu lá, que foi colocado um fechamento de vidro lá, em parte do corredor, aconteceu por conta de uma chuva forte que a água infiltrou em uma das unidades, se não me engano, no apartamento 701. Né? Então, isso aí gerou um problema sério, urgente, e a construtora acabou executando só nesse andar, que era o andar onde se manifestava com maior intensidade. Eu acredito que tem a ver também com a altura do parapeito, né? Nesse caso, acho que o parapeito é um pouco menor, um pouco mais baixo, e aí, por conta disso, ele favoreceu essa infiltração. Sim. E é verdade que, posteriormente a esse acordo que foi feito com a unidade do andar 7, vocês chegaram a fazer um acordo e foi feito pela construtora para fazer nos outros andares? A gente, assim como verificou que funcionou, afastou o problema, assim, não totalmente, mas afastou o problema em termos de infiltração, a gente, na época, cobrou da empresa que fosse tomada atitude nos demais prédios, nos demais andares, né? Mas aí a construtora apresentou uma condição, né? Que era justamente a posse de 2 vagas extras que foram criadas na época né, que inclusive tem 2 unidades com 3 vagas, né? Que estavam com 3 vagas à época, né? Por conta de uma ação da construtora. A construtora pegou uma parte da área comum do subsolo, desenhou 2 vagas e atribuiu para uma outra unidade, e aí acabou que 2 apartamentos ficaram com 3 vagas de garagem. E aí eles queriam a posse dessas 2 vagas, que o condomínio aceitasse a ceder essas vagas para a construtora Lastro, né? Para que ela pudesse fazer uso como achasse melhor. E aí o condomínio concordou. Não, mas me parece que o que eu estou me referindo é com relação a esse mesmo serviço, trabalho, reparo que foi feito no 7º andar, com relação à infiltração, à entrada de água. Não com relação ao problema de ter feito uma outra garagem, ou coisa nesse sentido. Não, o que foi feito, como eu estou falando, foi executado esse serviço no 7º andar, quando a gente solicitou da empresa que ela executasse nos demais andares, ela apresentou esse condicionante. Ela propôs que, em troca da execução do serviço nos outros andares, o condomínio cedesse a posse dessas 2 vagas. Aí vocês não aceitaram? Extras, né? Oi? O acordo não chegou nem a ser. Não. Dada a condição a gente queria que executasse, claro, né? E aí a construtora ela condicionou a cessão dessas vagas, né? Mas vocês não chegaram a fazer o contrato, a assinar o contrato? Não, contrato que eu me lembro. Não, assim, vocês não chegaram a aceitar o acordo, desculpa. Não, nesses termos, não. Nem chegou. Para dizer que assim, tu aceita o acordo e depois eles desfizeram, não fizeram mais o acordo. Aconteceu isso?
Doutora, na época eu não era síndico, né? Eu não participei assim ativamente. Eu me lembro vagamente Sim, das porque, salvo reuniões. engano, eu andei lendo, me parece, uma das partes, e estava dizendo que houve, depois desse 7º andar, que houve um acordo entre a construtora e o condomínio de fazer nos outros andares, mesmo serviço, mesmo reparo. E ocorre que parece que foi feito, foi acertado, e depois ela desfez o acordo e não quis mais saber, e nem justificou por quê. Isso aconteceu? Foi, porque o acordo era eles atenderem a nossa demanda, no caso, no sentido de corrigir uma falha. A ideia que a gente tinha que, a partir do momento que eles cometeram a falha, eles corrigissem essa falha. Assim como foi corrigido no 7º andar, esse problema Mas eu fosse resolvido não nas estou demandas questionando diárias. isso, seu Marcelo, eu estou questionando o fato de que eu quero saber se ele chegou a fazer o acordo e depois desfez. O acordo, assim, de fazer o mesmo serviço que fizeram no 7º andar, fazer nos demais andares, para evitar essa infiltração, essa entrada de água. Tá, doutora, Houve esse como acordo e eles fizeram depois, não aceitaram, mas não deram satisfação, ou não chegou nem a ser assinado, dada essa condição imposta, que o senhor falou. doutor, eu peço que a senhora esclareça essa questão com o Tiago, que ele é nossa testemunha, ele era síndico antes de mim. E como ele moveu a ação, eu acredito que ele seria a pessoa mais indicada para esclarecer. Eu, sinceramente, eu não posso lhe dizer com certeza, porque eu não participei ativamente desse processo. Me lembro que eu participei como condômino, e, assim, em algumas fases eu não cheguei a comparecer, então eu até ia com frequência, mas eu não me lembro, assim, de maneira clara essa situação. Eu acho que o Tiago seria a pessoa mais indicada para esclarecer essa dúvida. Bom, obrigada. Doutor, você vai perguntar, doutor Renato? Excelência, eu vou só... Você pode fazer diretamente, se for perguntar, você pode fazer diretamente a pergunta ao senhor Marcelo, tá? Por favor. Obrigado, Excelência. Só fazendo um resumo dos problemas listados aí inicial e daquilo que foi resolvido ou não. Então, vamos lá. Item 1. Questão do proteção no hall de acesso aos apartamentos, que é justamente essa questão da água, que quando chove, causa os alagamentos. Isso foi resolvido ou não pela construtora, Marcelo? Não, só houve um serviço no 7º andar, que é a execução de um fechamento parcial, só que esse problema essa solução não é ideal porque veda totalmente, não permite que você faça abertura para realizar a limpeza, né? Fica vedado. Mesmo é fixo, né? É um fechamento fixo. Só aconteceu no 7º andar. E mesmo assim, de maneira incompleta, né? Próximo item. Irregularidade da rampa de acesso ao edifício, que é o acesso externo ao edifício. Foi resolvido pela construtora? Não foi resolvido. Inclusive, nós chegamos a ser notificados pela prefeitura posteriormente, né, por conta da disposição da rampa no passeio público. Né? Ok. Próximo item. Anomalias presentes nos pisos da garagem, do térreo e do subsolo, que são justamente as trincas, as infiltrações no piso das garagens. Foi resolvido pela construtora? Não, de forma alguma. Próximo item. Anomalias presentes nas lajes das garagens do térreo e subsolo, que é justamente as lajes das garagens do térreo e subsolo, que se encontram com ferros expostos, trincas e manchas de infiltração. O problema, a origem, foi resolvido pela construtora? Não. Próximo item, infiltrações verificadas no forro de gesso da recepção, proveniente da laje superior existente a céu aberto, bem como manchas de infiltração no forro da área situada sob os apartamentos 103 e 104, colunas 3 e 4. Essas infiltrações foram resolvidas, a origem do problema pela construtora? Também não. Escada de acesso do subsolo ao pavimento da portaria. A questão da altura da área de circulação, que é muito baixa, causando o risco grave de acidente. Foi resolvido pela construtora? Não. Os demais itens, Excelência, que é o descolamento da manta asfáltica da caixa d'água e reparo na piscina, dano material,
que é a questão documental, que já foram feitos pelo condomínio e já estão provados nos autos, então não vou perguntar porque é questão de prova documental. Com relação às garagens, o fato da construtora ter ficado para si com 2 apartamentos que têm 3 garagens, ocasionando uma subtração da área do condomínio. A construtora já chegou a indenizar o condomínio por conta dessas vagas de garagem a mais que tem nos apartamentos deles, da construtora? Não. Também é isso. Eu estou satisfeita. Vamos tomar o depoimento. Obrigada, Doutora, eu queria só fazer uma observação, justamente que a doutora Kátia, ela fez referência ao laudo pericial, né? Eu só queria destacar um problema sério que eu detectei no laudo, que foi o fato de não ter citado a questão dessa diferença de altura, pelo menos pelo que eu me lembro. Acho que foi porque eu fui o assistente técnico, né, da perícia. E eu me lembro que eu coloquei isso no parecer, que me causou muita estranheza não ter se destacado no laudo esse erro, assim, primário, né, da questão da escada, da altura da escada. Eu acredito até que o doutor Renato tenha anexado fotos recentes, em que mostra a diferença de altura e o risco para as pessoas que transitam na escada, né, e principalmente numa situação de sinistro, de pânico, o risco de causar acidentes graves é muito sério até onde eu me lembro, no laudo não foi citado essa questão, que é muito Tá bom, deixa eu lhe falar uma coisa. Com relação ao laudo, me parece que já tomaram conhecimento. E se vocês quisessem algum tipo de esclarecimento, teria pedido a oitiva do perito para prestar esclarecimento, e não foi pedido. Entendeu? Aí ele prestaria esclarecimento a respeito de qualquer dúvida que ocorreu no laudo ou a respeito, entendeu, Chico? Mas não foi pedido. Nós fizemos a petição com os quesitos suplementares e o perito respondeu. Então, essa parte já está toda tratada nos autos, ok, Samantha? Tá bom, então. Muito obrigada, tá, Samantha? Eu vou ouvir agora o depoimento pessoal do representante da Elastro, né? Da requerida. Eu vou pedir para ele entrar, tá? Já solicitei, viu? Tá bom. Vou deixar as informações. Nós estamos te aguardando, não está conseguindo entrar, não. Daniel, está ouvindo? Oi, Daniel, a gente não está conseguindo te visualizar. Tu colocou o áudio e o vídeo?
Mariana? Oi, Daniel, tu estás ouvindo? pronto. Agora deu certo. Só tá faltando isso, a câmera. Então, o senhor preposto, que o senhor para lastro? O senhor preposto é o representante da lastro, não é isso? Preposto, não é isso? Está me ouvindo? Não está me ouvindo? Isso. Sim, o senhor é, né? Então, deixa eu te falar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Sim, estou ouvindo, sim. Até onde eu já tenho conhecimento, me parece que os vícios apresentados no condomínio, todos foram de ordem estrutural, os pelo menos que estão sendo cobrados da construtora. E eu quero lhe perguntar se esses vícios foram sanados só uma parte deles, ou não foram sanados, existem pendências a serem feitas. Você sabe me dizer? A internet está... Mariana? Eu não estou te Não ouvindo. estou conseguindo... Eu tô achando que a internet dele tá muito ruim. Não tem outro local não, Daniel, que tu possa ir? Ou tentar pelo celular? Tá, eu tô... Acho que vai trocar de PC. Eu Acho queria que pedir... ele saiu da sala, pelo que eu tô vendo aqui pelo link. Acho que Saiu. ele está tentando entrar novamente em outro local melhor, pelo que eu tô vendo aqui. Ele tá tentando entrar novamente na sala. Doutora Kátia, está me ouvindo? Eu acho que eu cometi um equívoco aqui. Eu vou dizer por quê. Porque eu confundi os prepostos. Quem tinha que perguntar era a senhora para... Eu até pensei que eu já tinha invertido. Não inverti. Agora eu confundi um e outro aqui. Aí, agora que eu estou vendo, aí eu disse para o senhor Renato fazer as perguntas. Por isso eu acho até que ele explorou muito. Exatamente, Assim, doutora. Eu até comentei aqui que eu achava que eu só tinha invertido o ônus. Não foi. Tu entendeu? E, assim, eu confesso que eu confundi. E me peça perdão, porque eu não quis também fazer o chamamento do feito à ordem aqui. Eu teria evitado isso aí, que eu teria explorado melhor, perguntado. Fazer as perguntas para o representante da parte autora. Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte, ele voltar, a senhora, eu fico assim, feito aquilo, a senhora faz as perguntas e depois volta né? Porque quem tem que perguntar para o preposto, o Daniel, não é isso? É o seu Renato. Exatamente. Então eu vou pedir, eu vou voltar, sem problema, né, doutor? Eu acho que ele tem que se consertar, se a senhora ficou prejudicada. Eu até fiz as perguntas porque, eventualmente, alguns juízes permitem que o advogado da parte autora peça esclarecimentos à parte autora. Por isso que eu fiz as perguntas, mas eu imaginei que, posteriormente, o advogado teria a oportunidade de fazer as perguntas também. Não, eu não dou, entendeu? Eu não dou essa oportunidade, eu dou sempre a parte perguntar. Sim. Eu estava olhando aqui, depois eu confundi. Eu digo, meu Deus. Foi como a doutora Kátia me disse nada, eu imaginei que não podia fazer perguntas, né? Foi o que eu imaginei. Eu coloquei até aqui, acho que a juíza inverteu o ônus da prova, mas
Não, nós vamos fazer, eu não quero, para não ter prejuízo, nós vamos voltar antes de ouvir o Daniel, que é da Lacho. Eu vou permitir que a senhora faça as perguntas diretamente para o senhor Marcelo. O senhor responde, tá, senhor Marcelo? Está sendo gravado, Mariana? Tá. Então, vamos. Eu peço perdão aí pelo. Obrigada também pela deferência, doutor Renato. Senhor Marcelo, bom dia, tudo bom? Bom dia. Senhor Marcelo, o senhor reside no condomínio desde a entrega ou qual ano o senhor foi morar lá? Eu vim em outubro, né? Eu me mudei dia 11 de outubro de 2011. E o prédio foi entregue, se não me engano, em março. Eu não tenho certeza se foi em março ou em maio do mesmo ano. Então, eu cheguei alguns meses depois da ocupação do prédio. Tá, ok. Tudo bem. Entrega, Você sabe me informar se... O senhor é síndico agora, né? Mas o senhor é síndico só nesse período ou o senhor já foi síndico alguma outra vez e retornou? Eu acho que agora deve ser meu terceiro mandato seguido. Certo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quantas vezes já foram feitas intervenções na tampa do reservatório? Do reservatório superior? Sim. Na reserva, não. Na tampa, não. Nós não fizemos ainda. Não tem intervenção. Entendi. Não. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Não consta, apesar de o processo ser um pouquinho grande, mas eu verifiquei e não achei. Por que não consta anexado aos autos nenhum registro das manutenções preventivas periódicas que tem que ser feito por todo o condomínio? Qualquer condomínio tem que fazer intervenções periódicas de manutenção. Por que não consta nos autos? Porque nós fizemos muitas intervenções de ordem corretiva, né? Então, isso acabou comprometendo... Não, me perdoe lhe interromper. Eu estou lhe perguntando com relação às intervenções periódicas que qualquer condomínio tem que fazer. O senhor, como síndico, sabe bem. Intervenções periódicas de manutenção. Não consta nos autos. O condomínio tem, desde a entrega dele até a presente data, guardado esses registros de manutenções periódicas feitas pelo condomínio? Os registros das intervenções que foram realizadas foram encaminhados para a perita na época da perícia, né? Na época da perícia. Mas nós temos as intervenções que são feitas de maneira pontual por conta da disponibilidade financeira. A gente comprometeu, pelo menos na minha gestão, a gente teve que fazer várias intervenções, assim, essa questão das intervenções periódicas, ela foi muito prejudicada pela indisponibilidade de recursos que tinham que ser direcionados para sanar os problemas decorrentes das falhas constitutivas. Então, pelo que o senhor está me dizendo, existem manutenções periódicas que não são feitas em razão da ausência de recurso financeiro do condomínio. Justamente porque esses recursos tiveram que ser redirecionados para corrigir os problemas que eram sérios e urgentes, entendeu? A questão ou você faz uma coisa ou você faz outra. A gente qualquer orçamento ele é limitado. Então, no caso, a gente tem que priorizar as intervenções mais urgentes que eram decorrentes das falhas da construtora, né? Então, isso aí, quer dizer, eu não posso, por exemplo, eu vou fazer a manutenção periódica da pintura periódica, vamos supor. Eu não posso fazer uma pintura se eu estou com problema na caixa d'água, vazamento. Eu não posso fazer troca de lâmpada se a minha bomba está com risco de parar de funcionar. Então, eu compreendi. Eu só queria saber se existe registro de manutenções periódicas obrigatórias de responsabilidade do condomínio. O senhor me esclareceu que algumas não foram feitas em razão de ausência de caixa. Está esclarecido esse ponto, tá? Obrigada. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor tem conhecimento de que houve uma reclamação do PROCON para sanar a questão de acessibilidade, né? E que alguns condôminos não aceitaram a mudança, porque para ter a mudança na entrada precisa fazer algumas intervenções? O senhor tem conhecimento disso ou não tem?
Como eu falei agora há pouco para a doutora Juíza, eu não era síndico na época que o processo foi iniciado, né? E então algumas das decisões que foram tomadas, eu conheço de maneira assim, eu não estava, ou não estava presente, eu não participei ativamente, eu não tenho conhecimento adequado. Eu penso que o Tiago seria a pessoa mais adequada para informar essa questão. Tá. Eu gostaria de saber se o senhor comprou, se é proprietário, no memorial descritivo e no contrato, foi entregue com rol as fachadas abertas ou fechadas em relação ao alagamento. O memorial descritivo, as fachadas, elas foram entregues com o guarda-corpo sem ser fechadas, ou foi feita uma proposta no memorial descritivo diferente do projeto executado? Não, foi executado, no memorial constava a abertura livre, né, sem fechamento. Mas aí também ninguém imaginava os problemas. Deixa eu te perguntar uma coisa, a maioria, eu conheço o Renascença, não memorial do Renascença, a maioria dos prédios da Redondeza também são nesse mesmo projeto arquitetônico, correto? Seus vizinhos. Cada projeto é um projeto, né? Não, eu estou lhe perguntando, veja bem, estou lhe perguntando porque eu sei, porque minha mãe residiu no imóvel no Renascença. A minha pergunta é bem simples. A maioria dos projetos arquitetônicos da Redondeza, da sua vizinhança, são semelhantes a seus prédios, sem fechamento desse antebraço aberto. É quase o mesmo projeto arquitetônico. Visualmente, só deve ter conhecimento aí. Do vizinho. Eu acho que para dizer a maioria, eu teria que fazer um levantamento mais amplo, porque eu entendo que existem vários prédios. Vários prédios, sim. Existem vários prédios. Agora, se são maioria ou não, eu não posso afirmar. Não vou modificar. O senhor verifica projetos arquitetônicos semelhantes ao projeto arquitetônico da empresa, da residência que o senhor reside? O senhor já verificou andando? Eu posso dizer que eu já vi vários prédios com abertura. Agora, eu não posso dizer que eles são similares ao projeto. É aquela área de serviço? Do corredor. Do corredor, que eles alegam o alagamento. Nesse caso, como eu estou falando, eu posso dizer que eu já vi algumas aberturas, mas eu não posso fazer a equivalência dos projetos dos prédios com o nosso projeto. Ela não está querendo, só está querendo que o senhor tenha visto no meu modelo. Tem vários, o que eu posso dizer é o seguinte, existem vários prédios com os corredores abertos. Agora. Foi bem simples a pergunta, não se preocupem, é mais só assim, não, essa questão. Eu gostaria de saber também se no contrato, né, de compra e venda, o senhor com certeza leu, o senhor verificou que no item 14, ele fala expressamente que serão toleradas diferenças não superiores a 5% das dimensões do projeto aprovado para execução, sem que assista qualquer parte, indenização ou compensação. O senhor tem conhecimento dessa cláusula contratual? Eu confesso que eu não me recordo dela especificamente. Tá. Ok. Outra pergunta é se no memorial descritivo e no contrato e na publicidade de venda, quando o senhor comprou o condomínio, foi entregue com proposta de 2 vagas na garagem para o senhor? Sim, e para os demais, 2 vagas. Isso, tá? 2 vagas. O senhor sabe que as garagens, elas não são consideradas, né, área comum e sim área exclusiva de proprietário? Sim, área privativa. Tudo bem. Só mais uma última pergunta. Hoje, atualmente, é feito um programa de manutenção preventiva? O senhor, como síndico, sabe me dizer como seria esse programa de manutenção preventiva que é feito aí, na atualidade? Nesse caso, como eu volto a repetir, né? A gente está priorizando os recursos do condomínio a sanar os problemas e garantir a funcionalidade do nosso prédio. Né? Então, a prioridade que a gente tem hoje é sanar os problemas que existem e muitos deles são decorrentes de falhas construtivas. Né?
Mas então não existe um programa de manutenção periódica ainda, até a presente data? Não por questão de indisponibilidade de recursos, né? Ok, sem mais perguntas, Excelência. Obrigada, tá, senhor Marcelo? Obrigada. Então, vamos ouvir agora o preposto da senhor Daniel, é isso? Vou pedir para ele entrar, tá? Ok. Pode pedir para o Daniel entrar, por favor. Daniel, pode entrar. É que estavam sendo feitas perguntas para o preposto. Tenta entrar agora, obrigada. Acho que não vai ter outra audiência. Daniel, deixa eu ver a testemunha. Está tentando entrar, mas falta autorizar o acesso aqui. Estou olhando. Ele já autorizou. Está guardando a aprovação. Entrou. Oi, Bom dia, senhor Daniel. bom dia. Bom dia. Então, vamos lá nossas perguntas. E vou Pronto. ser bem rápido e Agora- objetivo, deixar que o senhor Renato faça as perguntas depois, que explore mais a respeito do assunto. Certo. Deixa ele... Tá bom. Então, o senhor é o representante, o preposto da Lastro GR. Isso, o senhor trabalha lá. Sim. Deixa eu lhe perguntar. E o senhor tem conhecimento desses fatos todos com relação a esse condomínio Juliana? O senhor sabe se esses reparos, esses vícios que tem lá, que estão sendo reclamados aqui, eles são só de ordem estrutural e que eles não foram sanados? Ou foram sanados só em parte? Bom, doutora, vamos lá. O empreendimento, né, ele foi entregue em 2011, maio de 2011, e a empresa, ela, nesse tempo em que o empreendimento pós-entrega, ela atendeu aí a várias solicitações, tanto individualizadas quanto do condomínio. Então, no quesito assistência técnica, que é de competência da construtora, em sua grande maioria foram todos atendidos, né, dentro das responsabilidades que competem à construtora. Quer dizer que foram todos sanados, né? E, inclusive, o de acesso, aquele de rampa, que inclusive tem uma... Ou que vocês receberam, o condomínio recebeu uma notificação, me parece, de acesso ao prédio, uma rampa que tem. Pronto. Esse foi sanado, esse problema foi regularizado? O acesso ao empreendimento, ele tem um histórico que é o seguinte: quando da conclusão do empreendimento, né, por conta da topografia da via de acesso, teve que fazer essa intervenção de acessibilidade, certo? Essa intervenção, ela foi proposta pela construtora e acatada em reunião de assembleia do condomínio, certo? Em que os condôminos aceitaram a forma como foi proposta. Haviam outras propostas, certo? Porém, o condomínio acatou exatamente como foi feito a rampa de acesso ao empreendimento. À época, a prefeitura emitiu a BITS, né, recebeu o empreendimento e atestou o atendimento ao normativo vigente à época. Hoje, se há como a gente tem conhecimento, o condomínio foi notificado pela prefeitura acerca
do acesso e das medidas que, teoricamente, não atendem aos normativos atuais. Porém, lá, à época, o condomínio acatou e aceitou a solução que foi proposta, dentre as soluções, essa que foi executada, certo? Então, nesse quesito aí, se agora há uma solicitação por parte da prefeitura de que tem que atender aos normativos atuais, aí realmente, 10 anos depois de entrega do empreendimento, não sei, não entendo como uma responsabilidade da construtora. Deixa eu lhe perguntar, senhor Daniel, à época, quando houve essa reunião que o senhor disse, inclusive entre o condomínio, né, e a construtora, você não tinha conhecimento de que estavam dentro das normas legais ou não, dos regulamentos, dessas medidas, que, como o senhor falou, para levar para aprovação? Não estavam dentro dos padrões, das normas legais? Pronto, doutora. Da prefeitura? Eu não participei da entrega do empreendimento, porque eu entrei na empresa depois desse acontecido. Mas, à época, foi atendido, tanto é que a prefeitura emitiu o habite, fez a vistoria no empreendimento. Então, se a prefeitura acatou, se a prefeitura recebeu, é porque está dentro dos normativos vigentes atuais. Sim, e deixa eu lhe perguntar, para que seja feita essa rampa, o próprio, não é a construtora que faz, ou para ela fazer essa rampa de acesso, que é a entrada principal, acredito, do condomínio, é isso? Ela precisa de autorização de todos para fazer isso, ou não faz parte do empreendimento da construtora? Ela tem que perguntar a respeito disso? Eles têm que dar o aval deles a respeito disso? Quando da concepção... O condomínio, quando da concepção do empreendimento, esse projeto, ele passa pela aprovação da prefeitura, né? Uhum. E ao longo da execução, caso hajam modificações, é apresentado um as-built à prefeitura, quando do término do empreendimento, e o habite-se justamente é o documento em que a prefeitura vistoria o empreendimento e acata toda e qualquer modificação que, porventura, tenha sido feita no empreendimento. Eu entendo o que o senhor está falando. Inclusive, eu concordo até com o senhor a respeito disso. Eu estou falando o seguinte, assim, porque o senhor fala aqui, a respeito disso, que houve uma reunião com o condomínio, se eles aceitavam daquela forma. Eu estou perguntando se existe necessidade dessa reunião com o condomínio a respeito disso aí, se não é a construtora que faz isso aí. Independente da autorização ou não deles, do condomínio, né, que são os condôminos, né, que é respeitado pelo síndico, né, claro. É porque, como era uma mudança que envolvia o acesso ao empreendimento, então foi buscado... Não estava antes do projeto, é isso? Foi buscado do projeto. Essa modificação foi posterior ao projeto, a compra dos... Exatamente. Então, a gente dos imóveis, teve digamos assim, o entendimento com o condomínio para que eles pudessem, a gente vai fazer dessa forma. Concorda aqui. Ou não com tem essa e essa opção. Qual é a que vocês concordam? Aí eles acataram essa última versão que foi executada. Eu vou deixar que o senhor Renato faça as perguntas para o senhor. O senhor pode fazer diretamente, tá, senhor Renato, doutor Renato? E o senhor responda, tá, senhor Daniel? Ok. As perguntas do advogado. Obrigado, excelência. Senhor Daniel, bom dia. Bom dia. Eu vou perguntar especificamente acerca de um fato ocorrido alguns anos atrás, no 7º andar do empreendimento. Aconteceu por conta de uma chuva e por não haver vedação no hall de acesso dos elevadores, né, aos apartamentos. A localização do prédio, ao ocorrer uma chuva, foi inundado um apartamento do 7º andar, inclusive a água também entrou no vão do elevador, por causa do dano também no elevador do prédio. E a Lastro, na época, fez um acordo específico com esse morador, que teve o seu apartamento invadido pela água, e foi um morador na época que reclamou bastante, tudo. E então a Lastro fez um acordo específico com ele e vedou, em parte, esse vão, especificamente próximo ao apartamento dele e próximo aos elevadores no 7º andar.
E como é um problema que atinge o prédio todo, porque se você imagina o que acontece no 7º andar com a chuva, mesmo a chuva que entra no 7º, entra no 8º, no 6º, no 10º, a água até é meio lógica. E na época o condomínio, como um todo, fez a solicitação à construtora para que fizesse a mesma vedação, com, obviamente, um material de qualidade melhor, que permitisse a abertura e a limpeza em todo o empreendimento. E minha pergunta é, se o condomínio entendeu que o morador do 7º andar tinha razão ao exigir essa vedação e lá fez as suas expensas, por que o condomínio não adotou o mesmo critério com relação aos demais andares do prédio que tem a mesma condição do morador do 7º andar e realizou a obra no prédio todo? Por que não foi feito no prédio todo? Bom, com relação a essa questão que você está falando de invadir água no apartamento, eu desconheço esse fato, né? O condomínio ele foi projetado, assim como qualquer condomínio ali no Renascença, ou seja, lá onde for, ele possui áreas cobertas, certo? E áreas que são passíveis de receber, porventura, uma chuva que acabe ocorrendo com vento, certo? Se não houvesse esse tipo de possibilidade, nenhum empreendimento era projetado com varanda aberta, né? Qualquer varanda, qualquer área que seja aberta para a circulação de vento é passível de ocorrer chuvas com vento e acabar respingando dentro da varanda ou dentro do hall, seja lá como foi projetado. Não diferente disso, foi projetado o empreendimento residencial Juliana, edifício Juliana, em que as áreas dos halls são abertas à ventilação, certo? E uma chuva de vento pode acabar respingando ali dentro do hall. Tanto por isso que foi executado ralos no decorrer dos halls, para que justamente, se porventura entrar a água da chuva, ela escoasse por dentro desses halls, desses ralos, né? Com relação à situação de ter se executado no 7º andar, eu não acompanhei a negociação com o condomínio, não sei como é que se tratou especificamente sobre essa questão, mas o que eu tenho conhecimento é que foi conversado com o condomínio sobre a possibilidade de se executar. A construtora se propôs a executar um fechamento, foi tratado em pauta com o condomínio recusou essa possibilidade de fechamento e nunca se chegou num consenso com relação a essa situação, mas a construtora se propôs a executar de um lado específico do hall, por justamente um local onde há uma concentração de ventos e que pode acabar pingando e ali os ralos foram feitos para isso. Mas isso foi mera liberalidade aí da construtora em resolver, na verdade, como se fosse uma situação a mais da construtora querer fazer isso daí. Mas você vê que tem diversos empreendimentos aí que a situação de hall e varanda são abertas e tem o ralo ali para escoar, né? Então, numa chuva, realmente pode acontecer de respingar ali. E, assim, com relação ao laudo da perita, né, ela reforça isso, né? Eu acho que as conclusões dela com relação a esse item são bem pertinentes e conclusivas. Uma pergunta, doutor?
Excelência, eu vou mostrar aqui, eu espero que a câmera possa pegar. Essa foto que eu vou mostrar ao Daniel, ela está nos autos. Ela foi juntada nos autos. Eu vou tentar mostrar aqui de forma que a câmera... Porque como a gente não está na sala de audiência, né, a gente tem que, às vezes, improvisar para que possa fazer as perguntas. Se o processo estivesse lá, era só abrir o processo e mostrar. Como não está lá, eu vou mostrar aqui na câmera. Essa foto que eu vou mostrar aqui no celular, ela está nos autos. Eu vou mostrar, ver se a câmera consegue pegar. Que é a foto que mostra um morador posicionado no acesso, que é do pavimento do subsolo ao pavimento térreo, na escada de incêndio. Você verifica que é um morador que ele não consegue passar, a cabeça dele fica totalmente presa por uma laje que foi construída, obviamente, quando a entrega do condomínio, e que, numa situação, obviamente, de emergência, a pessoa passar por ali correndo ou andando, pode ter um acidente grave. Então, aqui, eu não sei se o preposto é engenheiro, mas não precisa ser engenheiro. Aqui é uma pergunta com base no bom senso de qualquer ser humano médio. É razoável, na sua opinião, senhor Daniel, que uma escada de incêndio tenha uma laje dessa altura e que um morador, qualquer morador com 1,80 m ou mais, esteja sujeito a bater com a cabeça numa escada de incêndio, numa situação de emergência? Na sua opinião, é razoável isso, senhor Daniel? Deixa ele só ler aqui. O senhor não pode emitir opiniões pessoais a respeito. Ele pode dizer o que ele pensa a respeito, mas não dar opinião pessoal a respeito disso. O que o condomínio pensa a Faz a respeito pergunta disso, de forma mais objetiva para ele responder e tudo, mas não para ele dar a opinião dele, o que ele acha disso, não acha. Não, ok. O que o condomínio tem a dizer sobre esse fato que eu estou mostrando, então, excelência? Sim, por favor. Obrigada, tá, senhor doutor Renato? Com relação a esse caso em específico, né, o empreendimento, né, quando da sua entrega, ele foi vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, certo? Ele foi vistoriado pela prefeitura, né? Então, assim, o empreendimento, ele teve a fiscalização dos órgãos competentes à época. Então, assim, se eles emitiram laudos e certidões de que o condomínio estava apto ao atendimento, então, conclui-se que o empreendimento estava dentro das especificações. Com relação a esse item, a perita, ela pontuou, né, que as alturas ali possuem uma variação ali na ordem ali de 1,96, 1,98, sendo que a especificação mínima para locais onde passam vigas e obstáculos, elas atenderia ali com 2 metros de altura mínima, né? Quando da execução, pode porventura em um ponto ou outro, pode porventura com a execução do contrapiso, a execução do reboco no fundo de viga, pode ter alguma variação em relação a isso. Mas, assim, em relação a esse ponto em específico, né, o contrato de execução, o contrato de compra e venda do imóvel, né, ele prevê no item 14, né, o seguinte texto, né, que serão toleradas as diferenças não superiores a 5% das dimensões do projeto aprovado que resultem da execução das obras, sem que assista a qualquer das partes o direito de indenização ou compensação. Então, assim, Constituição Civil, a gente sabe que executivamente nunca se tem uma precisão exata, não tem como você projetar e você atender em 100% as medidas cabíveis. Mas essa diferença aí de 2 centímetros, ela está dentro de 2, 3 centímetros, ela está dentro de um percentual de erro aí da Constituição Civil. Então, se o empreendimento foi aprovado, foi recebido pelo Corpo de Bombeiros, é porque está atendendo aos normativos. Mais alguma pergunta, doutor Renato? Não, excelência, sem mais perguntas. Perfeito, tá. Então, vamos passar. Muito obrigada, senhor Daniel. Então, vamos agora ouvir a testemunha do autor aqui. O senhor vai ouvir com testemunhas, doutor? Sim, excelência, eu vou pedir que a Blenda, ela entre na sala de audiência. Tá, quantas testemunhas, senhor? Para ouvir?
Eu vou ouvir inicialmente a Blenda. São 3 testemunhas. São 3. Se ele perguntar todas elas vão só repetir a mesma coisa, elas têm algum fato novo? Não, porque excelente. às vezes é só repetitivo e não tem, se elas vão, cada uma tem algo a dizer. Excelência, eu vou Não bem... querendo desmerecer a próxima, Claro. eu querendo, porque às vezes a gente, para não ficar repetindo as mesmas coisas. Eu tanto tenho conhecimento disso, que seria bem objetivo, vou especificar, inclusive, qual é a função de cada testemunha. A Blenda é uma engenheira, que ela vai tratar especificamente dessa questão da escada. Sim. Das minhas perguntas serão apenas isso. Sim. E os outros 2 são moradores, que vão tratar especificamente da questão do rol dos elevadores com os alagamentos. São esses fatos específicos, até porque o resto foi tratado em perícia, então não vejo necessidade de fazer. Não há necessidade. Falar sobre tudo com cada testemunho. Tá bom. Pode pedir para ela entrar, tá, doutor? Já solicitei aqui a Blenda. Não vai dar para fazer, não. Já são usadas, tem 3 testemunhas, já tem mais, não dá para fazer. Já liberou o acesso da testemunha aqui, Glenda? Não? Ah, sim. Você pediu para entrar, doutor Renato? Ela está entrando. Tá? Sim. É a Dilson, é? A Dilson é da próxima audiência. Ah, não, desculpa. Mãe. Bom dia, dona Blenda. A senhora está me ouvindo? Bom dia, tô sim. É sua testemunha, né, doutor? Isso, excelente. Testemunha do condomínio. Tá ótimo. Obrigada. Pois não, excelente. Dona Blenda, como é seu nome todo, por favor? Blenda Fontes Trindade. Sim. A senhora, qual é a sua profissão? Sou engenheira civil. A senhora tem alguma ligação mais próxima ou íntima com as partes? Não, nenhuma ligação. Tá, então a senhora está compromissada na forma da lei. Eu Certo. vou deixar, doutor, que o senhor faça as perguntas para ela, tá bom? O senhor pode fazer logo diretamente, tá? Pois não, excelência. Então, responda as perguntas do doutor. Como a testemunha já indicou, ela é engenheira civil. A senhora pode declinar, por gentileza, o número da sua inscrição no Conselho de Engenharia? Só um momento. Só um momento. Ela foi qualificada já, Marina, aí? Sim. O número da minha inscrição é 111 95 22 977. Ok. A senhora teve acesso ao edifício Juliano? Tive sim. Especificamente sobre a escada de acesso do subsolo ao pavimento da portaria. Certo. A senhora chegou a transitar pelo local? Sim. Qual a altura livre para a circulação nessa área no ponto mais baixo? Em norma, certo? Tinha que ser no mínimo 2,5, né? Só que lá, né, em vista em loco, a gente tem uma altura de 1,79, livre para percolação, né? Essa citada altura de 1,79 é compatível com a altura mínima necessária, segundo as normas técnicas pertinentes? Não é compatível. Quais os riscos
inerentes a essa situação, ou seja, qual o risco de você ter uma área de circulação com altura mínima comprometida numa área de escala de incêndio? A gente sabe quando há esses tipos de incidente, né, acaba que se há um incêndio, há uma alteração pessoal, certo? Para as pessoas se mobilizarem, elas não vão se atentar. Não há nem como uma pessoa de 1,75, 1,80 passar livremente. Na verdade, até uma pessoa com 1,70, ela vai ter dificuldade por conta desses obstáculos que é existente. Numa situação de tensão, de incêndio ou de risco, isso pode se tornar um obstáculo grave para a evacuação do prédio? Pode sim, pode sim, com certeza. Se eventualmente o Corpo de Bombeiros vistoriou o local e autorizou ou foi certificado em relação à situação, ele fez isso de forma correta? Não fez. Porque normalmente o edifício deveria ser autuado, né? Porque não há nenhum tipo de norma, certo? Essa situação. Eventualmente, numa fiscalização futura do Corpo de Bombeiro, que vier a ocorrer de forma rotineira, o condomínio poderá ser autuado? Com certeza. Pode sim, é óbvio. Excelência, eu estou satisfeito. Doutora Cátia, a senhora vai perguntar? Pode fazer a pergunta diretamente, tá? Bom dia, Brenda. Desse cachorro. Bom dia. Brenda, você relatou no seu testemunho e você mediu lá que tinha 1,75 como 1,79, sim, de um lance para o outro é 1,79. Você chegou a ver o laudo de vistoria da perita judicial anexada aos laudos, certo? Consegui ver, só que... Nesse laudo só um minutinho. Nesse laudo de vistoria, consta expressamente que ela fez a medição na presença de assistente técnico do condomínio que não impugnou no momento da metragem, assim como assistente técnico da empresa requerida, que também não impugnou, e consta lá a medida de 1,94 a 1,98. Existe possibilidade da metragem dela estar errada e a sua está correta, ou a sua está correta e a dela está errada? São valores significativos. Certo. A gente fez a medição lá em loco, certo? Lá ela fez. E com uma pessoa de 1,80, certo? Ficamos entre um lance e outro e estava praticamente em limite de acesso. Então, você contesta o laudo pericial na presença do assistente técnico da autora e da requerida, porque medidas são exatas, né? Não tem como ter variação. E o laudo juntado, anexado nos autos, informa que a metragem é 1,98. Certo, mas como eu estou lhe informando, há lances de 1,79, certo? A gente chegou e verificou em loco, 1,79. Eu queria fazer outra pergunta. Você sabe me citar a NBR que você informa aí que está contra a norma? Qual é a NBR que constata que é 1,50? Oi? Você citou que a metragem... Tá. Novamente, Brenda. Você citou que a metragem está irregular à norma. Eu gostaria que você citasse qual a norma, qual a NBR que está em discordância. Qual o número? Certo, é 9.077. Essa mesma metragem, essa mesma NBR que a perita judicial de circular informa que a altura livre é 2 metros. Certo. Você colocou aí no seu depoimento que é 2,60. E aí eu gostaria de saber a sua dúvida. É 2 metros ou 2,60? Eu estou passando pelo laudo pericial. Certo. A altura é 2,5, certo? Sendo, no mínimo, altura livre 2 metros. Só que lá tá 2,5. Não, é isso que eu queria que ficasse claro no seu depoimento. É 2 metros. Para a altura livre, conforme está no laudo pericial. Certo. Novamente, você
é perita judicial também? Não, não. Entendi. E você tem conhecimento do atestado do recebimento do Corpo de Bombeiro? Chegou a verificar esse atestado do Corpo de Bombeiro? Não. Ok, sem mais perguntas, Excelência. Dona Brenda, muito obrigada, então, tá bom? Tá ok. Obrigada. A Brenda. próxima testemunha, doutor Renato. É o Obrigada. senhor Tiago. Vou pedir que ele entre. Próxima testemunha é o Tiago. Isso. Ele tá solicitando aí, tá? Não. Me disse aqui que ia entrar. Todos os que estão aqui aguardando são pessoas da próxima audiência, entendeu? Tá, eu tô mandando mensagem aqui novamente para ele. Ele me disse que está entrando bastante. Aí você pede para ele entrar pelo Google Chrome, que às vezes o Firefox dá erro. Tá. Já, doutor? Ele não entrou ainda? Já, né? Ok. Bom dia, seu Tiago. Tá me ouvindo? Bom dia, Oi? estou ouvindo sim. Bom dia. Como é seu nome todo, seu Tiago? Tiago de Oliveira Pinheiro. Pinheiro. Tá bom. O senhor é solteiro, casado?
Casado. Casado, não é isso? Qual a sua profissão? Sou engenheiro. Dinheiro. Deixa eu lhe perguntar, o senhor tem alguma ligação mais próxima ou íntima com as partes? Não. Então, o senhor está compromissado na forma da lei, tá bom? O senhor vai responder as perguntas que agora o doutor Renato vai fazer para o senhor e, posteriormente, a doutora Cátia, ok? Ok. Por favor, doutor Renato, pode fazer a pergunta. Obrigado, excelência. Sr. Tiago, bom dia. O senhor é morador Bom do dia. edifício Leão? Sim, Desde quando? 2012. O senhor reside em qual andar? Eu resido no primeiro andar, apartamento 102. O senhor poderia informar se existe um vão aberto no hall de acesso dos elevadores dos apartamentos do prédio? Sim, Sr. Tiago, quando chove, uma chuva um pouco mais forte, a água da chuva adentra nesses corredores, causando alagamentos? sim, sim. Quais tipos de transtorno que isso causa para os moradores, especificamente? Entra água no apartamento, principalmente o meu, que é próximo ao elevador. Já teve caso da água também passar por fosso do elevador, né? E ele ficar intransitado. E fora o risco de acidente, né? Que é um piso cerâmica lisa. O senhor tem conhecimento se uma vez chegou... Certo, obrigado. O senhor tem conhecimento se uma vez chegou a ser negociado com o condomínio, foi feito um pleito pelo condomínio para que a construtora fizesse a vedação de todos os halls dos andares, assim como foi feito pela construtora no caso específico de um morador do 7º andar, que fez um acordo pontual com a construtora, foi feita essa solicitação do condomínio para que houvesse a vedação de todos os andares? Sim. E a construtora atendeu? Não. Excelência, eu estou satisfeito. Doutora Cátia, a senhora vai perguntar? Sim, bom dia. Bom dia, Tiago, tudo bom? Bom dia, doutora. Tiago, você já foi síndico do prédio, né? Sim. Ou não? Sim. Qual foi o período? Acredito 2014 e 2015, não lembro muito bem, entre 14 e 15. Agora de ano, não vou ser preciso, mas já fui. No momento da compra do seu apartamento, no memorial e no projeto, foi entregue com o vão aberto como é que você chama? Esqueci, perdão. O hall foi entregue aberto ou com vedação? Aberto. Existe sistema de ralos para escoamento de água e descidas? Eu confesso, próximo à minha unidade, não. No laudo pericial, o senhor teve acesso ao laudo pericial da perita da perita judicial que foi anexado ao processo? Acho que o senhor acompanhou o dia da perícia, não é? O senhor não acompanhou? Não. Não? Mas o senhor teve acesso ao laudo pericial como engenheiro? Também não, né? Então, o senhor não sabe me informar se tem ralos e desligamento não, né? Para conter... Próximo à minha unidade, não. Próximo à porta do apartamento, não. Os demais o senhor não se recorda? Ou o senhor... Não, eu não próximo, ao lado ao lado do meu apartamento, que é próximo à entrada do elevador, não possui qualquer tipo de ralo. Esses episódios de alagamento, eles são periódicos com qualquer chuva ou chuvas muito torrenciais em período pluviométrico com muito vento? Ou qualquer chuvinha alaga a ponto de entrar em apartamento? Com chuvas do período chuvoso, chuvas mais torrenciais. Os apartamentos da Redondeza, né, do Renascença, a maioria tem os seus projetos arquitetônicos semelhantes com hall aberto ou são fechados? Desconheço tecnicamente. Não tenho ideia disso. Eu estou falando visualmente, eu visualizo. Eu passo pelo Renascença, eu visualizo fachada e vejo que a maioria, estou dando meu visual, que minha mãe mora lá perto e a maioria são hall aberto. Eu estou perguntando do que o senhor visualiza.
são fechados ou são abertos? Na sua rua, por exemplo, na rua adjacente, ou o senhor não se recorda? Na verdade, eu não observo. Sendo assim, falando de forma honesta, não observei. Não tem problema nenhum. É questão. Mulher mais atenção. Eu falando apenas pela minha unidade, né? Pelo prédio que eu moro. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, no período de síndico, existia ou existe, eu tenho conhecimento, algum programa de manutenção preventiva que a maioria dos condomínios fazem? Repete, por favor, a pergunta. Deu uma falha. O senhor foi síndico, né? E eu queria saber se nesse período que o senhor foi síndico e atualmente, até a presente data, o senhor tem conhecimento de manutenções periódicas e preventivas que todo apartamento faz? Plano de manutenção periódica? O condomínio, ele realiza as manutenções periódicas. Realiza? Tá. Mas o depoente não, o preposto, ele informou que muitas das manutenções periódicas não foram realizadas em razão da ausência de caixa. No seu período, foram realizadas todas as manutenções periódicas ou teve algum problema de caixa que resultou em uma ausência de alguma manutenção? Não, desconheço. Em relação por falta de caixa, sim, desconheço. Tá, então tá. Muito obrigada, tá? Sem mais perguntas. Obrigada, tá, seu Tiago? Obrigado, eu que agradeço. Posso sair ou continuo? Qual é a próxima, doutor? Doutor, a senhora Lívia. Eu vou sair aqui, pessoal. Pode sair, tá. Tiago. Muito obrigada, tá, Obrigado, Tiago. Bom dia. Doutor Renato? Sim. É Lídia do Amparo Mesquita de Paiva? Isso. Um minuto. Aceitei. Dona Lívia? Sim, estou aqui. O seu áudio, o seu vídeo, eu acho que está desligado, não sei se... O que, o áudio? Não, o áudio está o quê? Seria o vídeo, só está olhando para a câmera? Só está no computador, no celular? Não, eu não estou no celular, eu estou no computador. O seu computador tem aquela câmerazinha? Renato, não sei, é a primeira vez que eu mexo com isso aqui. Deixa eu ver a câmera. Olha, eu nunca tinha feito nada com câmera aqui nesse computador. Eu não sei te dizer, mas esse computador é moderno, ele não já vem com câmera acoplada? É um notebook, dona Lívia? Porque tem Não, é um computador mesmo. O computador é bem... Dona Lívia. Aqui, essa página está acessando sua câmera e seu microfone. Olha aí. Nessa tela aqui que a gente está, que você está visualizando os outros participantes, embaixo tem, do lado direito tem um microfone, no meio tem um telefone e do lado direito tem uma câmerazinha. A senhora aperta essa câmerazinha para ver o que acontece. É esse botão azul na parte de baixo da tela, do lado direito. Tem no meio, tem 3 botões. Aperta nesse botão que tiver mais à direita. Aliás, tem alguma coisa obstruindo a câmera do computador? Não, nada. Aqui na frente, porque parece... A câmera está funcionando.
A câmera sim, funcionando, é como se tivesse alguma coisa na frente da câmera, obstruindo. um Algumas adesivo. pessoas têm o costume de colocar um adesivo na frente Não, para não tem nada. evitar devassar privacidade. Ou então a ataque câmera hacker. tá com defeito. Não tem nada, não tem nada, não. Porque a câmera tá ligada, só que a imagem Ah, eu não sei. não tá aparecendo nada. Aqui, tem embaixo, aqui está aparecendo microfone, está aparecendo desativar áudio, sinal de que o áudio está ativado. Não, Aí, esse é o parar de áudio. compartilhar o webcam. Esse se eu clicar então tá- aqui, Então tá ligado. Tá ligado. mesmo. É. não sei Verdade. porque não estou aparecendo, realmente eu não estou me vendo aqui, não. Agora ficou difícil, né? Essa testemunha é sua, doutor Renato? Sim, Excelência. Excelência, a testemunha só pode ser ouvida se for com imagem? Porque eu tenho que visualizar, saber que é ela que está falando. Assim. Como é que eu vou saber? Excelência, então, por possibilidade técnica, eu vou, Pode estar aqui, vou eu não sei dispensar a o que testemunha. vai ser. Então tá bom. Obrigado, meu amigo. Viu? A senhora pode sair, tá bom? Tá ok. Terminaram suas testemunhas, né, doutor? Oi? Não tem mais testemunha sua, né? Não tem mais testemunha. Doutora Cátia, a senhora tem testemunha? Doutor, eu tenho uma testemunha, mas eu vou dispensar, que era o assistente que acompanhou, e como o preposto ele era engenheiro, ele sanou as dúvidas, vai ser mais a mesma coisa, então não vejo necessidade. Está dispensando, né, o testemunho. Então, tudo bem. Eu vou dar por encerrada a discussão. Os senhores vão apresentar as alegações como memoriais ou são emissivas? Memoriais, Excelência. Então, tem o prazo de 15 dias comum para vocês apresentarem. Depois será dada a certeza. Os senhores aguardam ainda aí, porque ela vai só compartilhar a ata. Os senhores vão ler, vão ver se estão de acordo. E para depois encerrar a audiência, tá bom? Obrigado, Excelência. Obrigada. Primeiro, ler a ata. Deixa ela passar. Pronto, Maria? Tá, vou compartilhar aqui a tela. Aí Tomara que dê certo. Mariana, aí o áudio com os depoimentos consta depois? Como é que é? Ou já consta nesse vídeo? É assim, ó. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que está aqui embaixo. Aí vocês colocam aqui para expandir a tela, para vocês lerem e falarem se vocês concordam. Tudo o que foi feito na audiência, a gente vai disponibilizar no YouTube. Aí o que eu vou fazer? Quando acabar a audiência, eu vou colocar a ata no processo e o link também do YouTube, e vocês só clicam e vão direto para o YouTube. Ou então pesquisem no YouTube, Quinta Vara Civil, que é o nosso canal. Olha, eu não sabia disso, não. Que bom. E diz uma coisa, fica disponibilizada há muito tempo ou tem um tempo para ficar disponibilizada e depois sai? Não, fica disponibilizado sempre. É público o acesso. Ok. Tá aí, ó. Já tá a ata. Eu não sei, eu não estou conseguindo enxergar, na verdade, está muito pequeno. Eu não sei se tem alguma forma de aumentar. Deixa eu aumentar um pouquinho Eu aqui. não sei como. Melhorou? Melhorou, mas aí ficou. Eu consigo ler, só que não consigo ler tudo porque aí ficou cortado. Eu Né? sei, eu vou abaixar. Eu vou abaixar assim, ó. Só comecem a ler aí, quando for para abaixar, é só me falar. Tá ok, obrigado. Não tá rolando. Não, eu que vou rolar. Ah, tá. Será que eu estou esperando, Mariana, ainda? Eles estão lendo, doutora. Não, eu estou falando a outra. Ah, sim, estão esperando. Eu estou satisfeito. Doutora Cátia, a senhora? Também. Então tá, muito obrigada. Está encerrada a audiência, tá? Obrigada. Bom dia a todos, tá? Bom dia, gente. Bom dia.